Olá, uma ótima noite para você e para toda a sua família. Está no ar o programa Nosso Tempo. E através desse programa você vai conhecer a história verdadeira de uma pessoa que sofria, que carregava na sua vida ansiedade, depressão, bipolaridade, síndrome do pânico, uma pessoa que estava totalmente carregada e destruída. Mas por meio da fé, ela encontrou a solução para todos os seus problemas e você também pode encontrar. Vamos conhecer essa história e nós já voltamos. Tantos questionamentos, tantos problemas. A quem recorrer? Eu tentei de tudo, mas com o meu tudo não resolveu. Eu tinha muitos questionamentos dentro de mim, o porquê que eu vivia essa vida, o porquê que eu sofria, porquê que eu era triste, tive depressão, crise de ansiedade, uma angústia dentro da minha alma que não tinha resposta. Tudo isso, acarretou porque na minha infância, eu comecei a frequentar, a casa de encosto. E aí isso trouxe a consequência, das minhas tristezas, dos meus vazios. Inclusive, eu questionava as entidades o porquê que estava acontecendo tudo aquilo comigo. Até mesmo na minha saúde. Eu tinha dores assim no peito, no coração. E ia para médicos, não sabia o que era. Os médicos não descobriram o que era. Eu só queria dormir em paz. Eu queria pegar um dia para dormir e falar, eu não quero ver vulto, eu não quero ouvir voz, eu quero nada. Eu só quero dormir. Quando eu comecei a beber, a primeira vez que eu coloquei um copo de bebida, eu me senti feliz. Eu falei, bom, era isso que eu precisava. Agora sim eu vou ter felicidade, vou ter alegria. Mas eu não sabia que era uma alegria passageira, porque era só de um dia. Tanto que quando eu chegava em casa, os mesmos problemas continuavam. A situação ruim de não dormir continuava. E aí foi piorando a situação. A parte pior de tudo foi quando eu comecei a me envolver com homens casados, comecei a ter interesse por mulheres, comecei a conhecer pessoas novas, diferentes. E ali eu falei, agora sim, agora eu vou ter a minha alegria, a minha felicidade. Estava trabalhando, tinha o meu salário, só que eu também estava ali me enganando, porque tentei procurar a felicidade e a alegria em coisas e pessoas, mas não estava sendo preenchida. Até que um dia, mexendo na minha rede social, eu encontrei uma pessoa e ali começamos a conversar. E ali marcamos um encontro e ali nesse nosso encontro a gente começou a beber, começou a fumar. Ali a gente se envolveu e damos continuidade a essa relação. Com 6 meses juntos, de namoro, resolvemos morar juntos. Só que ali também era tudo ilusão. A gente começou a brigar muito. E até que um dia, numa discussão feia que a gente teve dentro de casa, eu falei pra ele, vou embora, eu não aguento mais você, eu não aguento mais essa situação. Ele pegou uma faca, eu vi que ele tava quieto no quarto. Me desloquei até o quarto e vi que ele tava com uma faca já cortando os pulsos. Ali, pra mim, foi o fim da gota. Eu falei assim, meu Deus, eu lembro que lá atrás eu fazia isso comigo. Virei pra ele e falei assim, vamos buscar Deus, vamos mudar essa nossa situação. E ele aceitou. Então a gente começou a frequentar a Igreja Universal juntos. Ali a gente foi tendo um entendimento, foi buscando. Largamos as drogas, as bebidas. Colocamos uma pedra no passado, literalmente. A gente não queria mais viver aquilo. E chegando o carnaval, o pastor anunciou que haveria uma vigília na nossa igreja em prol do Espírito Santo. E aquele dia eu agarrei como se fosse meu último dia de vida. Eu falei assim, eu não vou sair dessa vigília do mesmo jeito. E ali eu me preparei. Ali me preparei em casa. Eu falei assim, meu Deus, segunda-feira tá chegando. E a única coisa que eu peço pro Senhor é que o Senhor olhe para a sinceridade do meu coração. E ali na hora da busca, quando o pastor falou assim, vem aqui na frente do altar, você que não tem o Espírito Santo. E ali eu fui com a minha maior alegria. Ali eu comecei a buscar, eu rasguei meu coração. Eu falei assim, meu Deus, eu tô aqui, eu não mereço. Mas eu creio que o Senhor me escolheu.
de tantas oportunidades que eu tive de tirar a minha vida, de morrer, mas o Senhor sempre colocou a sua mão ali para impedir. E eu servi as entidades, mas eu tô aqui porque eu quero servir ao Senhor a partir de hoje. Na minha busca, eu fui tão sincera ali, eu falei assim, eu tô aqui, meu Deus, eu sou um lixo, eu não sou nada. Mas se o Senhor me colocar o teu selo de filha, eu vou ter o Senhor como pai pro resto da minha vida. E ali foi quando Deus testificou dentro de mim, o Espírito Santo. Ali, pra mim, eu não via mais ninguém em minha volta. Eu só sentia a presença de Deus. E Deus falando pra mim, acabou seu sofrimento. Acabou seu vazio. Eu sou seu pai e você é minha filha. E ali eu só queria abraçar Deus. Eu vi o altar e falava, meu Deus, como que eu perdi tudo isso o tempo inteiro da minha vida? Por que eu não te conheci antes? Daquele dia em diante, né, eu me tornei uma nova criatura, né, eu comecei a ter paz. Realizei o meu maior sonho também, que era de dormir em paz, sem ver nada. Eu deitava minha cabeça no travesseiro, era uma paz tremenda. As lutas vieram, sim, vieram muitas. Só que todas essas minhas lutas, Deus, ele estava ali presente. Né? Deus, ele foi a minha calmaria, ele foi a minha força, a minha rocha. Né? E após o meu batismo, o meu marido também foi batizado com o Espírito Santo, numa quarta-feira em maio. Hoje a minha casa é em paz. Meu casamento, né, assim, é maravilhoso, né? Eu tenho um marido super atencioso, casamos no altar ali, apresentamos nosso casamento a Deus, né? Deus, ele nos deu um presente que foi o nosso filho. Após isso, Deus nos deu a direção de trabalhar por conta. Começamos a trabalhar juntos, somos confeiteiros hoje, né? A gente tem a nossa microempresa. Eu falo que Deus, ele não deixa faltar nada assim na nossa vida. Cada detalhe, cada fase da nossa vida, cada ano que passa, a gente vê a mão de Deus. Antes eu tinha que me trancar num quartinho escuro para poder tentar resolver os meus problemas, achando que eu iria resolver meus problemas. Mas hoje é só Deus chegar no altar, subir no altar, que eu sei que é dali que vai vir a minha solução. Ali vai vir a solução para os meus problemas, a minha saída. É o altar que me sustenta e é só Ele que supre tudo aquilo que eu preciso. Coincidência? Sorte? Não. Eu tenho uma certeza que não. O que você acabou de assistir é uma evidência de que a palavra de Deus funciona. E quando nós a obedecemos, ela se torna realidade em nossas vidas. Você que é uma pessoa que nesse momento está necessitando de um milagre, eu quero dizer para você que o tempo de milagres não acabou. E sim, você pode hoje tomar uma decisão e se voltar para Deus. É como está escrito, tornai-vos para mim, que eu me tornarei para vós outros. Tudo o que você tem que fazer é uma mudança de 180 graus. E uma vez essa mudança sucedendo, você verá o resultado na sua vida. Vamos então ao intervalo que fala desta reunião de quarta-feira, uma reunião da mudança interior, e já voltamos. Enquanto você acorda, já existe um plano. Não há um dia sequer que sua fé não seja alvo de ataques. Dúvidas, tentações, palavras, distrações e tantas outras coisas são armas usadas diariamente para destruir sua fé. Mas o grande problema não são os ataques. A questão é: você sabe proteger sua fé? Participe do estudo Defesa da Fé. Hoje. Traga a sua Bíblia, porque nós estaremos realizando um estudo fortíssimo, onde estaremos te ensinando com respeito à defesa da fé. E você também pode saber o que é necessário para entrar no reino de Deus. Existem 3 grupos de pessoas. O primeiro grupo
é aquele que não sabe o que é o reino de Deus. O segundo grupo é aquele que pensa que está no reino de Deus. E o terceiro grupo é aquele que nunca ouviu falar do reino de Deus. Qual grupo você faz parte? Você é evangélico? Você é católico? Você é espírita? Você diz não acreditar em nada, mas você está inserido em um desses grupos. O que, na verdade, você precisa ter é a certeza, a garantia de que está vivendo no reino de Deus. Porque assim como existe o reino de Deus, também existe o reino desse mundo. Eu vou mostrar para você a diferença. Quando a pessoa ela passa a viver no reino de Deus, o que acontece na vida dela. Minha história ela começa com uma infância um pouco traumática, porque eu nasci de um relacionamento onde que meu pai e minha mãe não eram casados. Acaba que nesse tempo, meu pai ele veio se envolver com outra mulher. Nasceram 2 crianças com pouca diferença de idade, porém não existia um relacionamento entre eles. Eu fui criada ali com minha avó, com minha mãe por um tempo, mas minha mãe se relacionou com outro homem, teve um filho com ele e iniciou uma nova família. E nesse período eu me sentia muito triste, muito vazia, mesmo criança. Eu tinha um desejo de que eu não existisse, um desejo de morte. E aquilo ali causava uma dor muito grande dentro de mim, um vazio muito grande. Desde criança eu me sentia abandonada. Quando eu fiquei adolescente, minha avó ela veio para a igreja, decidiu uma mudança de vida, e eu vendo essa mudança, esse desejo dela em mudar, eu acabei indo junto com ela. Cheguei a me batizar nas águas, eu tinha cerca de 12 anos de idade quando isso aconteceu, até o ponto de eu achar que eu tinha recebido o Espírito Santo, até que eu caí na fé. Vieram problemas, situações, vieram momentos muito difíceis na minha família. Eu desacreditei na existência de Deus, ou se ele existisse, se ele olhava para mim mesmo, porque eram tantos problemas que eu estava vivendo, que eu desacreditei que ele poderia solucionar. E eu mergulhei no mundo a partir desse dia. Na igreja a gente aprende que a gente tem que se guardar. E eu até aquele momento eu tinha me guardado. Mas depois disso, eu simplesmente abracei o mundo e fiz coisas que eu me envergonho hoje de contar. A partir daquele dia eu passei a ficar com rapazes, passei a ir para baladas, ficar bêbada. Eu queria ter vários tipos de homens. Eu saía de casa na sexta e voltava só na segunda. E às vezes minha mãe, minha avó não sabiam nem aonde eu estava. Os problemas continuaram existindo. Aquele mesmo problema que me fez sair da igreja, ele continuava existindo. Eu simplesmente ignorava e achava que a noitada, a balada, os ficantes iriam suprir aquele vazio que na verdade sempre existiu desde a minha infância. Só que lá atrás, aquela pessoa que se converteu, que foi a minha avó, ela lutou por mim. Ela nunca desistiu de mim. Esse tempo todo ela orava, ela nunca se esqueceu de mim. E aonde eu estava eu não consegui ficar mais. Eu tive que voltar para casa. E aí eu chegava lá, quem estava de joelhos? Ela. Quando eu vi ela de joelho, me veio um flash na memória de quando eu fazia aquilo, de quando eu ajoelhava, de quando eu clamava a Deus. E então ela me chamou para uma reunião especial e nesse dia eu fui. Eu comecei do zero. Fui para a igreja, me batizei nas águas e ali eu não voltei mais para o mundo. Depois daquele dia que eu me batizei, eu vivi uma vida nova, porque a dor que eu sentia era tão grande, o vazio que eu sentia era tão grande dentro de mim, que nada, eu podia ter tudo, eu podia estar bem, fazendo faculdade, trabalhando, com os amigos, eu não conseguia sentir paz. Eu falei, meu Deus, se eu tirar essa dor que eu tô sentindo aqui dentro de mim,
eu prometo que eu nunca mais volto atrás. E eu vou fazer do senhor o meu namorado, marido, esposo. Eu vou casar com o senhor. O senhor vai ser o meu primeiro relacionamento. E daquele dia, naquela oração, eu levantei do altar com uma força. E ali, naquela oração que eu fiz no altar, foi meu encontro com Deus. Ali, eu encontrei com Deus e Ele falou assim, minha filha, agora deixa que eu vou cuidar de você. E Ele cuidou de cada detalhe daquele dia em diante. O batismo com o Espírito Santo, ele veio num momento muito especial. A palavra daquele dia foi a seguinte: quem olha para você, fala assim, Deus um dia morou ali. Eu perguntei para Deus, falei, poxa, meu Deus, eu fui pro mundo, o diabo agiu tão rápido na minha vida. Com uma semana eu fiquei perturbada, eu fiquei doida, fiquei maluca. Mas só que a palavra do bispo foi a seguinte: como o templo de Salomão foi reconstruído, a sua vida também vai ser reconstruída. E do mesmo jeito hoje, o Espírito Santo, Deus, ele vai para dentro de você. Ele vai morar aí dentro e nunca mais vai sair. E esse era o maior sonho da minha vida. E naquele dia ele desceu de uma forma única. E minha vida foi sendo reconstruída depois daquele dia. Só que um tempo depois veio o meu batismo com fogo, né? Porque minha avó, que lutou tanto por mim, ela ficou doente. E a gente passou um ano muito difícil. Um dia no hospital, ela veio a falecer na minha frente. E aquele momento ali eu poderia ter desestabilizado, chorado, gritado. Mas não foi isso que aconteceu. O Espírito Santo falou comigo assim: o importante é você chegar aqui salvo como ela chegou. E eu tive certeza que ela foi salva, porque uma grande mulher de Deus. E eu venci, não cedi para o mal, não cedi para a dúvida, não cedi para o medo. Logo em seguida, eu conheci o meu esposo. A gente se casou. Foi um casamento lindo, maravilhoso, com toda a família. Nós temos uma empresa, né? A gente trabalha um do ladinho do outro o tempo inteiro. E não é aquela vida pesada, é uma vida, um relacionamento bom. A gente tem a nossa casa, a gente tem nosso carro. E eu falo que eu sou rica do que o dinheiro não pode comprar, que é a presença de Deus, é o Espírito Santo, é a paz. Aquela pessoa que não dormia hoje, ela dorme, ela tem paz, ela tem tranquilidade. E eu falo com vocês que a melhor coisa que você pode ter na vida é o Espírito Santo, porque o seu dinheiro, as suas riquezas, nada disso você vai levar. O que você vai levar é a sua salvação. E você não consegue a salvação se você não tiver o Espírito Santo. É impossível isso. Porque hoje quem me guia, quem é aquele que vai direcionando a cada detalhe da minha vida é Ele. Às vezes eu enfrento problema, enfrento luta, enfrento situações que são muito difíceis. Mas o Espírito Santo me faz superar todo dia. Eu saio de cada problema mais forte. Eu cresço em cada problema, em cada dificuldade, em cada adversidade. Comemorei aí esses 10 anos do Templo de Salomão, né? Com louvor, porque a minha vida foi reconstruída e graças à misericórdia de Deus eu vivi essa transformação através do batismo com o Espírito Santo. Essa história que você acabou de acompanhar é de uma pessoa que foi transformada através do Espírito Santo. E você também pode buscar essa transformação. Caso você queira enviar uma mensagem de texto, caso você queira deixar o seu nome e de seus familiares para a oração, você pode ligar, enviar uma mensagem no 951-0250. 9951-0250 é o número para você estar sendo atendido. É um SOS espiritual, onde nós temos vários pastores que poderão estar lhe atendendo e orando por você, tá bom? Nós estamos vivendo uma caminhada de 50 dias rumo ao Pentecoste e nesse domingo
você já poderá estar tendo acesso à presença de Deus. A nossa catedral, que você vê aqui ao fundo, fica aqui localizada em Guarapuava. E você que me acompanha através dessa programação, como também pelas redes sociais, você pode hoje tomar uma decisão e se voltar para Deus. Você vai acompanhar uma chamada que fala desse domingo especial, esse domingo de Pentecoste e também esse domingo que será o domingo do Reino de Deus. E já voltamos. Você já entrou em muitos lugares ao longo da sua vida. Na escola, em casa, na empresa, no hospital. Entrou até em relacionamentos, em dívidas, em problemas. Mas e no reino de Deus? Você já entrou? Um lugar onde a paz é verdadeira, onde a alma encontra sentido. Um lugar que não é físico, mas é mais real do que tudo o que você já conheceu. A entrada está aberta e em suas mãos a decisão de entrar. Neste domingo, 25 de maio, o domingo da entrada no Reino de Deus. Muito bem, nós chegamos ao final do nosso programa, mas antes da oração, prepare o seu copo com água já, por favor. Eu quero mostrar para você um vídeo que mostra uma catedral que está sendo construída aqui em Guarapuava, que em breve você poderá, juntamente com a sua família e amigos, estar participando dessa grande inauguração que tem como previsão ainda esse ano. Assista esse vídeo que fala da nossa construção, adequação da nova Catedral da Universal aqui em Guarapuava e já voltamos. Graças a Deus. Chegamos ao momento da oração. Vamos falar com Deus e unir a nossa fé com Alexandre Amaro. Início de noite. Vamos reservar um momento para nos conectar com Deus, agradecendo por todas as bênçãos recebidas e pedindo força para os desafios que virão. Prepare um copo com água. Una sua fé com o pastor Amaro. Vamos falar com Deus. É momento de oração. Deus e Pai, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós pedimos, meu Deus, que a Tua boa mão repouse sobre a vida de todos aqueles que oram conosco, principalmente sobre os lares, sobre as famílias, meu Pai. Existem famílias que estão divididas, parece que nesta casa ninguém se entende. É a mãe contra o filho contra os pais, brigas constantes dentro deste lar. Meu Deus, move a Tua mão, ajuda esta família, meu Pai. Ajude este lar, que haja união, paz, conversa, diálogo, compreensão, que os pais tenham sabedoria para educar os seus filhos, para criá-los no caminho do Senhor, que esses filhos venham obedecer o que diz a Tua palavra, honrar pai e mãe. Meu Deus, que esta família seja unida no Senhor, que haja paz dentro deste lar. Quantos são aqueles que já não se falam mais? Um entra na sala, o outro sai. As brigas são constantes nos lares. Meu Deus,
muda esta realidade, muda essa situação, muda esse quadro, meu Pai. Tira esse espírito de vício que assola este lar, que está agindo nesta casa. Que a tua bênção venha para a vida de cada familiar, cada ente querido desta casa. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém e graças a Deus. Beba da água, depois coloca um pouquinho lá na água dos seus familiares para eles beberem também. Beba com fé. Que a sua família seja iluminada por Deus, que haja paz dentro do seu lar. Você tem visto aí quantos testemunhos de famílias transformadas. Assim também Deus quer e vai fazer na sua casa. Se volte para Ele, que com certeza você vai ver esse grande milagre. E que Deus abençoe a sua vida poderosamente. A nossa catedral está na rua Padre Chagas, 3536, próximo ao Terminal Central. Você é o nosso convidado todo especial. Neste domingo, em especial, às 9 horas da manhã, você poderá estar buscando essa transformação para a sua vida. Até lá!